eu venho aqui trazer para vocês, né, responder uma pergunta que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, né? Dani, qual é a melhor terapia para mim? Barra de Axis, Theta Healing, Multi, né? Como que são os cursos? O que muda de uma sessão terapêutica para um curso? O que muda? Quais são as ferramentas que cada terapia dessas vai trazer para minha vida, né? O que eu posso esperar dessas terapias? Então, eu acabo trazendo, muitas pessoas trazem essas dúvidas para mim, então eu senti de trazer isso nesse vídeo para poder esclarecer todo esse conteúdo, esclarecer tudo isso para vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho rapidamente, tá? De como eu conheci e o que mudaram essas terapias na minha vida. Eu, como uma mente mais racional, uma mente mais de engenheira, buscava inteligência emocional, buscava cursos e treinamentos de inteligência emocional, reprogramação mental, né? Então, fiz todos esses cursos de PNL, hipnose, coach que você pode imaginar que existe por aí. E um belo dia caí num curso chamado Theta Healing, né? E era como se eu tivesse muito conhecimento, tivesse absorvido muitas coisas, mas eu não conseguia trazer para minha vida. E quando eu caí no Theta Healing, eu comecei a conseguir trazer as mudanças para minha vida, né? Então eu comecei a conseguir me trabalhar, né? Melhorar, buscar a minha melhora interna, entender o que me faltava, entender o que eu queria mudar na minha vida e de que forma que fazia isso. Com o Theta Healing, eu trago que tudo que me limitava, sabe? Todas aquelas sensações que às vezes eu ia para uma reunião e sentia aquele aperto, aquele borbulho do estômago, né? Da tensão, de não conseguir falar para muitas pessoas, de não conseguir... sabe esses sentimentos que no nosso dia a dia vão incomodando? Sabe essa sensação de, isso eu não consigo, isso não é pra mim. Ou até aqui eu posso ir, dali pra lá já não consigo, fica pesado. Então esse sentimento de eu não consigo, eu não posso, eu não devo, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Toda essa sensação eu aprendi como trabalhar ela em mim através do Theta Healing, né? Então o Theta Healing me trouxe ferramentas, que é uma ferramenta que a gente busca, que é ressignificação de crenças, né? De mudança de crenças. Então ele traz uma ferramenta de programação mental muito fantástica nesse quesito de crenças, de você poder buscar as suas crenças mais profundas e transmutar, né? Então você entender, por exemplo, essas limitações que você tem hoje, esse sentimento que você tem hoje, aonde que eles surgiram? Porque esse sentimento não surgiu hoje, e se ele te incomoda, ele não precisa ficar ali com você, né? Então o Theta Healing me trouxe isso, me trouxe compreender o que me limitava e me trouxe a leveza de eu poder fazer isso comigo. A leveza de eu poder fazer isso comigo, por exemplo, todo dia à noite. Então, todos os dias à noite, o que eu fazia? Buscava o que havia me incomodado durante o dia e ressignificava à noite. E assim foi indo o meu processo no Theta Healing. Com o passar das semanas, eu comecei a atender pessoas começaram a surgir na minha vida pedindo atendimento. E eu comecei a observar muitos resultados fantásticos com relação a outras coisas, né? Porque quando eu conheci o Theta, que eu caí no curso de Theta, eu queria me trabalhar, né? Eu queria melhorar a minha mente, eu queria ser uma profissional mais focada, que às vezes eu pegava 10 coisas para fazer e dava aquela procrastinada no meio do caminho. Então os treinamentos que eu fazia era buscando isso. E o Theta de repente me abriu uma porta que eu nunca tinha imaginado, né? Ele me abriu uma porta do autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, não tinha como eu deixar de ressignificar e reprogramar essa pessoa que eu estava sendo para o que eu queria ser. Então eu consegui me linkar no que eu era naquele momento e trazer a minha melhor versão, né? Trazer que eu podia melhorar, que a gente sempre pode melhorar, né? Que a gente não precisa aceitar ficar ali no incômodo, que a gente não precisa aceitar ficar ali naquela questão. E como eu disse, então muitas pessoas começaram a me procurar para a sessão de Theta Healing. O mais interessante disso é que elas me buscavam não por questões de autoconhecimento só, né? As questões cada vez eram mais profundas, então trazia muitas questões com relação a doenças, questões com relação, por exemplo, ansiedade, depressão, crise de pânico, né? E cada vez mais eu via essas pessoas tendo resultado com aquela sessão que eu trazia de Theta Healing. Mas ao mesmo tempo o meu lado engenheiro ainda falava assim, gente, como pode uma ferramenta tão simples trazer tanta coisa, né? E eu me questionava muito. E nesse momento de questionamento, eu fui buscar o Barra de Axis. Quando eu conheci o Barra de Axis, tudo acalmou, tudo fez sentido. Então eu falo, meu nível de estresse diminuiu, eu era extremamente acelerada, bem mais do que eu sou hoje, eu falava mais rápido ainda, e assim, aliviou.
Eu consegui compreender que eu sabia esperar, que eu conseguia esperar o tempo das coisas, então eu sempre fui muito imediatista, né? Eu era aquela pessoa que, se eu pedia para alguém fazer uma coisa, se em 2 segundos ela não fizesse, eu ia lá e eu mesma fazia, porque eu não conseguia guardar o tempo dela. E o Axis me trouxe essa calmaria, esse liberar esse controle, poder trazer para minha vida uma forma mais leve de viver mesmo, né? Sem precisar gerar estresse, sem precisar gerar essa confusão, né? De ser imediatista, de querer o controle, de querer fazer a todo momento. Então o Axis me trouxe muito isso. E o Axis também. Quando eu comecei a trazer a terapia com barra de Axis, eu comecei a ter muito resultado das pessoas. Principalmente relacionado a estresse, a controle. Sabe aquelas questões mais racionais que a gente tem na vida, de tipo, nossa, o meu marido me incomoda demais porque ele faz isso, isso, isso. De repente esse incômodo sumia. Que ele traz um reset mental mesmo, ele traz uma reprogramação, né, de muitos padrões, que também é muito fantástica, também mudou a minha vida. A clareza, sabe quando eu consegui, depois do Axis, eu tive clareza. Então aí eu já estava trabalhando o Theta em mim, eu continuava trabalhando o Theta Healing em mim e agreguei o barra de Axis desse conhecimento. Logo depois, então, me veio a Multi. A Multi surgiu quando eu já era instrutora de barras, instrutora de Theta. E então eu senti esse chamado de ter alguma coisa a mais, de uma terapia diferente, e toda hora, pá, caía de cara com a Multi, caía de cara com a Multi. Então, desde que eu conheci a Multi até o momento que eu fui fazer o meu primeiro curso da Multi, foram aí 7 meses que passaram de autoconhecimento e busca até que veio a Multi. A terapia da Multi, para mim, me trouxe um divisor de águas, né? Tudo que era mais profundo, tudo que muitas vezes talvez eu não conseguisse liberar com o Theta e com o Axis, a Multi liberou. A Multi, ela libera através do nosso campo energético, né? Então é uma terapia que ocorre em outro tempo e espaço, que não faz sentido nenhum pra gente racionalizar, mas que traz um resultado fantástico pro nosso corpo. É como se a nossa vida mudasse muito. Né? E entrei nesse processo também de me tornar terapeuta multi. E incrivelmente os resultados não deixaram de aparecer, os resultados não deixaram de vir. Né? Me tornei instrutora também de multi, nesse chamado do coração de poder trazer para as pessoas a opção que ela quisesse, né? A opção que ela escolhesse. E hoje, quando eu penso em tudo isso, a primeira coisa que me vem é como eu queria ter conhecido tudo isso há 10 anos atrás. Como eu queria ter conhecido tudo isso há 20 anos atrás. Porque eu tenho certeza que a minha vida teria sido muito mais leve. Não que a minha vida fosse sofrida, que nunca foi. Eu acho que eu sempre consegui trabalhar muito bem a minha vida, sabe? Sempre tive essa lei da atração trabalhando a meu favor, de prosperidade, de abundância, de conquista, de saber o que eu queria, correr atrás e ter resultados. Mas se eu tivesse aprendido essas ferramentas há 20 anos atrás, a minha vida teria sido muito melhor, tá? Então, essa foi a minha percepção, né? O meu divisor de águas com todas essas terapias. E senti de trazer para vocês, até para cada um entender o contexto que faz sentido para cada um, né? Então, falando um pouquinho de como são as sessões. Eu vou trazer um comparativo de sessão e curso para vocês entenderem, que algumas pessoas falam assim, Dani, me fala como funciona a sessão e o curso. Porque assim, normalmente eu falo assim, o preço de um curso vai custar para você basicamente 3, 4 vezes o preço de uma sessão. E o curso você aprende a se auto-aplicar. Então, o primeiro ponto, né, que eu vejo a diferença de sessão para o curso. Se você não gosta de procurar um terapeuta, se você não se sente confortável de procurar alguém para te ajudar nesse processo, busca o curso. Busca o curso porque ele vai te ensinar a fazer com você. Ele vai te trazer uma percepção diferente, sabe? Isso mudou muito pra mim. Eu acho que como eu caí no Theta Healing através do curso e não de terapia, eu não havia feito terapia. E se alguém me falasse sobre a terapia do Theta Healing naquela época, eu iria falar assim, não vou procurar não. Não tinha noção dos resultados que isso vinha, né? Mas a primeira coisa que eu ia falar, terapia integrativa, quântica? Como é isso? É místico? Não sei por que caí diretamente no curso e senti a transformação na minha vida. Então ali eu não pude mais ser contra, eu não pude mais duvidar do que eu estava vendo, do que eu estava fazendo, porque foi comigo, ninguém me contou. Então esse foi meu ponto principal. Então vamos lá, voltando para a terapia. Uma sessão terapêutica, vamos começar por barra de Axis, né? Como que funciona uma terapia de correr a barra de Axis? Axis, ele é uma terapia que ele te pontua 32 pontos na cabeça, né? E que o terapeuta vai pressionar esses pontos na sua cabeça e você vai liberar, então, todas as questões. Esses pontos passam por muitas questões da nossa vida, tá? Dinheiro, controle, alegria, tristeza, cura,
tempo, espaço, comunicação. Então a gente vai passando por vários pontos que tem a ver com o nosso sistema de crença. Isso é uma sessão de correr a barra de Axis, tá? Ela dura de 30 minutos a 1 hora, onde você fica deitado, né? Possivelmente em uma maca, se você estiver no espaço terapêutico, e a pessoa fica ali fazendo esses pontos em silêncio. Você não precisa trazer nenhum tema, você não precisa trazer nada para o terapeuta para fazer a barra de Axis. Não é uma terapia que você verbaliza, é uma terapia que você vivencia, tá? O que eu aprendo no curso de barra de Axis, Dani? Vamos lá. O curso de barra de Axis, você aprende como fazer, como acessar esses 32 pontos, né? Quais são os pontos, como que veio essa teoria, e através desses 32 pontos você aprende a aplicar essa técnica em alguém e se auto-aplicar também, né? Tirando disso, o que a gente traz mais nos cursos? A gente aprende muito sobre as infinitas possibilidades do universo. O Axis também tem muita teoria ligada à lei da atração. Então você começa a entender aonde que você estava se limitando para você entender o que você pode mudar na sua vida hoje para viver melhor. O que você pode mudar na sua vida hoje para viver a sua melhor versão. Então, nós temos também as frases do Axis, né? O Axis traz muitas frases de reprogramação mental mesmo que a gente pode utilizar. Então, essa é a diferença de uma sessão de barra de Axis e de um curso de barra de Axis, tá? Falando um pouquinho de Theta Healing então agora. Como que funciona, Dani, a sessão de Theta Healing e o curso de Theta Healing? A sessão de Theta Healing você vai trazer com um propósito. Então, eu tenho um tema, eu tenho uma questão. Ela é uma sessão verbalizada, tá? Então, você vai trazer para o terapeuta o seu incômodo. Então, não sei, meu incômodo, não consigo prosperidade financeira. Dá um exemplo bem prático de vida real, tá? E aí o terapeuta vai tentar entender e te guiar num processo para entender aonde foi que começou esse seu bloqueio. Então, o Theta Healing, a sessão de Theta Healing, ela funciona principalmente ligada a essa nossa reprogramação das nossas crenças. Esse é o principal ponto da sessão. Então o terapeuta vai começar a te perguntar, fazer perguntas para te guiar num processo de pseudo-regressão sua. Não é regressão física, mas é busca das suas memórias, tá? Para que você entenda aonde foi que você começou a criar essa barreira da limitação do dinheiro, por exemplo. Tá? Então, o Theta Healing, a gente sempre vai pegar o ponto de incômodo de hoje e buscar a raiz de tudo isso através de perguntas e ferramentas que ele traz pra gente. E aí, quando a gente encontra essa raiz, a gente faz a reprogramação mental, que é a substituição de uma coisa por outra através do nosso subconsciente, tá? A sessão de Theta Healing, ela é totalmente consciente, né? Onde o terapeuta pode ou não te guiar numa meditação e você alcança a frequência Theta, que é a mesma frequência utilizada na hipnose. E aí, quando você faz todo esse processo em Theta, o seu subconsciente começa a compreender que aquelas mudanças são ok para você, que aquelas mudanças são benéficas para você, e você muda na sua forma de pensar e de sentir com relação àquelas questões. O resultado do Theta você consegue perceber de uma forma muito imediata, tá? Por exemplo, assim, uma sessão de Theta, possivelmente você já vai sair ali sentindo uma diferença física, sentindo uma diferença de pensamentos, e é incrível como a sua vida muda muito, muito rápido e muito pontual, né? Então, o Theta eu consigo pontuar uma questão, né? O barra de Axis, por exemplo, a gente não consegue pontuar uma questão. A gente libera todas as crenças que o nosso corpo queira liberar. E não o que a gente quer induzir que ele libere, tá? Então, muitas vezes o Axis ele libera o que a gente nem sabe que tem. E o Theta a gente vai trabalhando pontualmente. Então, você vai trazendo a sua questão, você traz o seu incômodo e o terapeuta trabalha aquilo. Como que funciona o curso de Theta Healing, né? O Theta Healing tem diversos cursos, né, graduações dentro do Theta Healing. E você começa pelo DNA básico, que é o que eu vou trazer mais para vocês aqui hoje. O DNA básico, ele trabalha trazendo ferramentas para você. Então você aprende a ferramenta principal do Theta Healing, que é chamada de digging, né? Digging no sentido de cavar mesmo, de você aprender a cavar e buscar o que está te atrapalhando, cavar e buscar as suas questões mais profundas. Então você aprende como fazer essa busca no outro e em você. E essa foi realmente a busca e a ferramenta que mudou a minha vida. Eu consegui parar comigo no final do meu dia e entender os meus incômodos, por que eu me incomodava com tal pessoa, por que eu me incomodava se o outro era rápido ou não era. Então, entender o que tinha por trás desses meus incômodos fez muito sentido para mim. Então, no curso de Theta Healing, eu trago para você essa vertente.
de te ensinar como que você busca as suas questões, né? Como que você pode, se você quiser se tornar terapeuta, atender alguém, atender um amigo, atender um irmão, você pode, tá? Então, o primeiro ponto que a gente aprende é isso. A gente aprende também muitas bases da lei da atração no Theta Healing, né? A conectar com você, a manifestação, que é algo que está muito em auge hoje, né? Então, na verdade, não é como manifestar, é te ensinar e te mostrar que você a vida inteira talvez tenha pedido de uma forma errada, né? Que talvez a vida inteira você não soubesse pedir da forma certa. E a gente te ensina a pedir da forma certa. E quando eu falo pedir, Dani, o que eu estou manifestando, o que eu estou pedindo? Essa ferramenta a gente vai falar basicamente de universo, criador, dê o nome que você quiser, né? Energia maior de criação para trabalhar com a lei da atração ao seu favor. Então você trabalha dessa forma. Eu te ensino também a aprender a pedir. Eu te ensino a se libertar de sensações que você não quer mais, de sentimentos que você não quer mais, através de alguns processos da terapia Theta Healing, como por exemplo, divórcio energético, para quem quer esquecer, deixar aquele sofrimento, aquele relacionamento do passado para trás. Então é uma das técnicas que a gente traz também. Theta Healing também, nesse curso de DNA básico, a gente fala um pouquinho sobre anjo da guarda, sobre a energia do anjo da guarda, né? Da nossa proteção, entenda e traga o nome que você sentir, tá? Porque o Theta Healing não é vinculado a uma religião. Então a gente fala um pouquinho sobre anjo da guarda, sobre como sentir essa energia do anjo da guarda, né? Como conectar com esse nosso anjo da guarda, essa nossa proteção energética. Fala também como liberar e cuidar do nosso campo energético. Então, como que você limpa o seu campo energético, afastando qualquer vibração que não precise ter em você, né? Não sei a sua crença, não sei a sua religião, mas qualquer coisa que esteja atrapalhando você hoje energeticamente, a gente consegue te ensinar como liberar tudo isso. Você também aprende como alinhar e limpar os seus chakras, né? Como expandir os seus chakras. Os chakras são os 7 pontos energéticos que a gente carrega no nosso corpo. Então, no curso eu também te ensino como trabalhar tudo isso em você, como você alinhar esse seu sistema de chakras. Então, você sai do curso como um terapeuta também, né? Você sai do curso como um terapeuta, podendo se auto-aplicar e aplicar no outro. Quando eu fiz o meu curso de DNA básico, como eu falei, eu não conhecia o Theta Healing, nunca tinha nem lido sobre. E a mudança que trouxe na minha vida, essa percepção, sabe? Esse conteúdo quando vinha, eu virava e falava assim, caramba, como é que eu não soube disso antes? O mundo precisa conhecer isso, o mundo precisa aprender a pedir para o universo, aprender a manifestar, aprender a trazer para a sua vida o que você quer, né? Ter clareza do que você quer, conectar com você, entender quais são as suas vontades, entender como que está a sua vida hoje, né? Então isso tudo a gente traz muito no curso de Theta Healing, essa conexão com a sua essência. Então, para quem busca expansão, para quem está aí num caminho de evolução espiritual, é um curso muito fantástico, ele ajuda bastante. Para quem não quer nada disso, Dani, e se eu não quero nada disso? Eu não quero ser terapeuta, eu não quero buscar espiritualidade, eu não quero buscar nada disso. Ele serve para mim? Sim, a parte do sistema de crença, né? Reprogramar suas crenças, tirar essas suas limitações, não vai interferir com nenhuma questão energética, digamos assim, né? Acho que o Theta, eu gosto de ver ela mesmo como duas ferramentas. Existe uma parte dele que a gente fala sobre energia e outra parte não, é fundamento, é aqui, reprogramação mental. Então, isso você consegue trazer para sua vida da forma que você quiser, da forma que você precisar e que for confortável para você, tá? Então, agora falando um pouquinho sobre a terapia multidimensional. A terapia multidimensional já é uma terapia totalmente energética. Multidimensional é uma terapia onde, em uma sessão de multi, como que funciona, Dani? Você me traz os temas que você queira trabalhar. Você não precisa aprofundar, você não precisa contextualizar, você não precisa me contar a sua vida inteira. Você precisa me falar quais são suas dores hoje, né? Quais são os seus incômodos hoje. E através da conexão multidimensional, da terapia multidimensional, o terapeuta vai pedir para você ficar relaxado por cerca de 30 a 40 minutos e ele faz toda uma regulação da sua energia, do seu sistema de crenças, só que em todos os níveis, né? Então, a multi, quando eu falo em todos os níveis, ele vai trabalhando em todos os seus corpos, né? No corpo físico, no corpo emocional, no corpo espiritual. Ela vai trabalhar em todos os níveis que você tenha. Então, o terapeuta vai verbalizar alguma coisa mais com você? Não. Ele vai fazer essa terapia juntamente com seres de luz, trabalhando somente o seu campo energético. Tá? Então, a multi, a gente vai falar de seres de luz, vai falar de campo energético. Então, para quem não faz sentido falar de seres de luz e campo energético, nem vem para multi, tá? Porque na terapia você não vai ouvir sobre isso,
Pelo contrário, você vai ter um resultado muito fantástico, como tantos que eu tenho recebido, tá? Mas no curso de multi, sim, nós vamos falar da conexão. O curso de multi, ele traz o quê? Né? Foi até um curso que eu dei esse final de semana que foi lindíssimo e que muitas pessoas estavam me perguntando sobre as terapias aqui. O curso de multi, a gente começa a conectar com o nosso chakra cardíaco. E é como, essa conexão é como se conectasse, não. Você se conecta com o seu chakra cardíaco e você percebe o seu coração como um portal multidimensional, tá? E através dessa energia do seu coração, que é muito mais potente do que a energia da sua mente, você consegue transmutar e resolver qualquer questão que você tenha junto com seu anjo da guarda, junto com seres espirituais que trabalham o seu campo energético. Então, no curso de multi, sim, existem muitas iniciações que são feitas, iniciações energéticas mesmo, tá? E existe muita conexão com a sua equipe de protetores, seus mestres, guias, anjos. Então, vou falar sobre isso no curso, tá? E existe uma forma de você aprender como você conectar com essa energia do seu coração, com esse seu portal multidimensional, para poder trazer para a sua vida e para a vida de quem você quiser o que você precisa e o que essa pessoa precisa, né? Como que você resolve toda a sua ancestralidade, todas as suas vidas, do que você acreditar, tudo que você já viveu. Então, a multi, ela não tem limite, ela não tem dimensão, ela trabalha em qualquer tempo e espaço, em qualquer tipo de vida, tá? Essa é a diferença da multi. E no curso, então, a gente fala o tempo inteiro sobre isso. É um curso vivencial, o curso de multi, eu acho que ele traz muito mais essas iniciações que são mega potentes mesmo, de mudar a percepção. Então, quem está num caminho de espiritualidade, de evolução espiritual, de encontro com o seu eu, ele vai trazer uma conexão muito forte, né? Uma cura muito forte interna. Ele vai trazer uma percepção diferente de vida, ele traz realmente algo muito mais profundo. E aí a gente também traz algumas ferramentas que você pode utilizar, né? Por exemplo, as afirmações a gente utiliza muito na terapia multidimensional, né? Que é, em vez de a gente focar no que está ruim, focar no que está bom. Então, por que eu sou sempre tão amada, abençoada e feliz? Né? Eu faço perguntas para me tirar da questão, por exemplo, de que eu não estou feliz. Tá? Ele te traz uma outra forma de você querer ver a sua vida. E essa ferramenta, principalmente, eu gosto muito nela, de a gente poder trabalhar questões como depressão, de tristezas profundas, né? Questões de não ver sentido na vida, de estar faltando alguma coisa ali dentro. Então é uma ferramenta que eu trabalho muito disso. A gente também traz uma conexão muito forte com o perdão, né, com amor, da gente aprender a perdoar as pessoas e as situações que a gente viveu na vida. Então a gente aprende a perdoar tudo isso através de uma ferramenta também. Então a gente consegue trabalhar aquele perdão, consegue trabalhar aquela raiva contida, sabe aquela raiva que às vezes a gente guarda lá dentro, né? Vai nutrindo, chega uma hora que começa a fazer mal até pra gente. Então a gente começa, com a multi a gente consegue trabalhar tudo isso, tá? E o que eu sinto de trazer muito para vocês? Então, a diferença de um curso para uma sessão, de cada terapia aqui, é isso que eu passei para vocês. E aí você fala assim, Dani, o que eu devo escolher para mim? O que eu devo fazer? Eu devo fazer uma sessão primeiro? Eu devo fazer um curso? É só você que sabe. É só você que sabe, porque tem que fazer sentido para você. Por isso que eu quis trazer uma clareza, por exemplo, de trazer para vocês o que trata em cada curso, né? Porque algumas pessoas falam, Dani, essa terapia doida que você tá fazendo é o quê? Então, algumas terapias são doidas que eu faço e adoro. Adoro até porque, assim, você poder se abrir para entrega. Sabe quando você entrega e você só espera o resultado? Eu saí daquele meu princípio, que como eu comecei, né, de ser racional, de querer explicação de tudo, e hoje eu cheguei num ponto de eu poder confiar, de eu poder entregar e falar assim, ok, eu vou me abrir para o novo e venha o que vier. E o que tá vindo é ótimo, o que tá vindo é excelente. Eu acho que eu nunca tive numa fase tão boa da minha vida de realização, de harmonia familiar, de poder transmutar tudo isso. Então, assim, o que vale pra você? Vê com você. Pra você, faz mais sentido barra de Axis, né? Uma terapia que a gente trabalha com esses pontos na cabeça, com algumas frases, mas que, por exemplo, eu não vou te falar de espiritualidade. Ok, faz o Axis, né? Eu vou fazer sessão. Dani, uma sessão de Axis é bom? É bom. Se você fizer de 5 a 10, é bem melhor. Porque você vai liberando tudo que precisa ser liberado, né? Faz sentido o Theta Healing, que eu aprendo a reprogramar a crença? Dani, mas eu quero aprender a reprogramar a crença, mas eu não quero saber dessa história de anjo e de limpar campo. Então, no curso você vai ter. Eu tenho que te passar todo o conteúdo. Mas você pode pegar aquilo ali e deixar numa caixinha guardada. Você não precisa trazer pra você se não fizer sentido. Entende? Mas com leveza.
Então, assim, é a opção. Não, só quero reprogramar e não quero mesmo saber disso. Quando você me fala de anjos e seres, me dá até um frio na espinha. Perfeito, faz sessão. Busca a sessão, busca o terapeuta que entende o que você quer e vai trazer para você a ferramenta que você precisa, tá? Então, na sessão, a gente não vai trazer nada de espiritualidade, a gente vai trazer reprogramação, buscar sua crença, buscar sua limitação e mudar isso, tá? Simples assim. Ou, Dani, eu adoro falar desse negócio de energia, de espiritualidade, de seres de luz. Vai pra Multi. Tá? Eu falo que são técnicas que cada uma tem a sua vertente, cada uma vai servir para uma pessoa. Não tem certo e errado. Não tem, essa é melhor do que aquela ou essa. Porque para mim pode ter trazido um resultado, para você vai trazer outro, né? Para os meus alunos e para as pessoas que passam em sessão, todas elas eu tenho excelentes resultados. Né? Vou postar para vocês aqui os resultados, inclusive. Porque assim, é muito fantástico quando a gente vê a transformação que essas ferramentas trazem na nossa vida. Então, escolhe a que te engatilha menos, escolhe a que faz mais sentido para você. Mas não deixa de olhar para você, não deixa de buscar quem você quer ser, né? Chega de viver só da situação presente, não estando contente com a situação presente, vivenciando aquele incômodo presente e sem poder fazer nada. Ou pelo menos sem achar que você pode fazer nada. A gente sempre pode se tornar, né, trabalhar aqui dentro e encontrar essa sua melhor versão, viver com mais alegria. Por exemplo, assim, né, durante todo esse caminho que eu fiz, um dos resultados mais lindos que eu obtive e que assim é frequente que eu encontro é sobre emagrecimento. Vocês não têm noção do quanto uma reprogramação mental é capaz de mudar a forma do seu corpo absorver gorduras. Vocês não têm noção de como uma reprogramação mental pode fazer você emagrecer com leveza. Eu tenho diversas, tanto pessoas que passam aqui comigo em sessão, quanto pessoas que fizeram um curso comigo e que obtiveram resultados fantásticos. E assim, por que eu trago o exemplo do emagrecimento? O emagrecimento não depende de ninguém de fora, depende só de quem quer emagrecer. Então, entende? É algo que você, assim, quando a gente fala de ganhar dinheiro, aí você fala assim, ganhei ou não ganhei, mas depende da oportunidade, depende se eu fui atrás, depende do que eu fui fazer. E quando eu te trago um exemplo claro de algo que só depende da pessoa, emagrecimento só depende dela. E vocês não têm noção dos resultados que eu tenho obtido aqui. Né? Questões de pessoas que falam assim, de um dia para o outro, após uma sessão, já perde meio quilo. Pessoas com menos de 3 meses de sessão, já eliminando 9 quilos, com leveza. Reprogramação mental. Reprogramar aquele corpo que ele não precisa mais acumular gordura, reprogramar aquele corpo que ele pode liberar, que ele não precisa de acúmulo. Né? Emagrecimento traz muitas questões, todos os nossos incômodos, tá, gente? Todas as questões que a gente tem na nossa vida, elas vêm de outras questões. Então é muito importante você buscar essas terapias que hoje em dia, esse tipo de curso de terapia que eu tô trazendo para você é colocado como terapia integrativa, terapia complementar. Elas são complementares aos tratamentos da medicina tradicional. Elas são complementares porque ao invés de eu trazer para você uma questão de mexer com sintomas, eu não quero resolver os sintomas de ninguém. Eu quero resolver a sua origem, eu quero resolver o início do seu BO. Eu quero resolver o início de onde tudo começou a descarrilar. E são essas ferramentas que te levam a buscar esse início, essa cura do início. E quando eu tô falando de cura, eu tô falando assim, desde a cura da escassez, tá, gente? Show pobreza, vamos resolver isso. Tá? Então, é muito de a gente perceber onde que isso começou, onde que esse padrão que incomoda hoje começou, tá? Muitas vezes ele vem da nossa infância. Vocês não têm ideia do que a gente carrega da nossa infância, né? Todas aquelas frases que você escutou da sua família, de que você podia, não podia, de que isso era pra você ou que não era, que você podia falar ou se expressar, reverberam em você. Então, essas terapias todas te trazem uma reconexão e uma reprogramação do seu ser. Para daí sim você se abrir e poder desenvolver o que você realmente quer na sua vida. Tá bom? Espero ter contribuído para vocês. Por que eu trouxe tudo isso hoje? Porque eu verdadeiramente acredito que você pode ser melhor. Eu verdadeiramente acredito que agora, vivendo esse final de ano, você pode querer decidir e escolher ser melhor em 2021. Eu verdadeiramente acredito que tudo só depende de você. Só basta você olhar para você e perceber isso dentro de você. Tá bom?
Então, por isso que eu trago tudo isso, por isso que eu tô aqui, trazendo isso como uma missão de vida minha. Por eu acreditar e eu ter visto isso acontecer na minha vida, e ter visto isso acontecer na vida de todos os meus alunos e todas as pessoas que passam comigo em sessão. E hoje eu resolvi trazer isso aqui para vocês, abrindo isso para vocês. Vou trazer muitos testemunhos para vocês. E se isso fizer sentido de alguma forma para você, vem comigo. Vem comigo mudar a vida, aprender a mudar a vida, aprender a viver melhor. E se não fizer sentido, tudo bem. Vida que segue, segue seu caminho. Tudo bem. É só você, a vida é só sobre você. Tá bom? Espero ter conseguido esclarecer para vocês a mudança, né, a diferença de uma terapia para outra, a diferença de sessão para curso, do que você esperar encontrar aqui num curso, do que você esperar encontrar aqui numa sessão. Todos os cursos a gente traz hoje na versão online e presencial, tá? Tenho as turmas todas já com algumas datas marcadas para janeiro. Tenho o Multi agora em dezembro, tenho Theta Healing DNA básico e avançado em janeiro. Tenho fevereiro, eu tenho outro curso de Multi, Você e o Criador, e Digging, que é uma sequência dos cursos de Theta Healing. Então, curso de barra de Axis eu abro como turma VIP mesmo, então você me manda uma mensagem, preencha a sua inscrição e eu abro uma turma exclusiva para você, porque o curso de barra de Axis ele é feito em um dia só, né? Os outros cursos eles variam de 2 a 3 dias de treinamento aqui comigo. Então, os cursos online, Daniele, tem diferença de online e presencial? Não, é exatamente igual. Todos eles são feitos comigo ao vivo, tá? Quem tá presencial aqui no meu espaço, quem tá no online através do Zoom. Mas é totalmente ao vivo, totalmente vivencial da mesma forma que o presencial. Então, não tem diferença para que você tenha de uma forma de aprendizado ou de outra. É só você sentir o que faz parte de você, o que faz sentido para você. E vim para esse chamado. Tá bom? Vamos viver 2021 melhor. Vamos ser felizes em 2021, vivendo a nossa melhor versão. Grande beijo para vocês. Quem tiver alguma dúvida ainda, alguma questão que queira saber, que queira abordar, me manda mensagem no direct, tá? Respondo para vocês ou me chama no WhatsApp. E bora ser feliz. Grande beijo para vocês. Obrigada mais uma vez. Até a próxima live.